Deixa eu colocar o som aqui. Vamos começar, então, nossa aula. Bom, gente, muita gente mandou mensagem para esclarecer ou para melhorar o entendimento sobre formatação personalizada, tá? Teve uma aula que a gente fez, formatação de CNPJ e de CPF, inclusive com condicional ali na formatação personalizada, sem usar a formatação condicional, né? Mas não ficou muito claro para todo mundo. Então, muito bem, vamos lá. Se eu digitar aqui com um valor qualquer, por exemplo, 10, e formatar aqui, vou formatar para Ctrl Shift cifrão, né? Ctrl Shift 4 aqui, ele vai formatar para real, tá? E se eu quiser formatar para geral, então eu poderia vir aqui nessa setinha, na página inicial, geral, né? Ou eu posso usar o atalho, Ctrl e o til, tá? Ele formata para geral normal. Então aqui eu tenho alguns atalhos aqui que são muito úteis para que você possa fazer a formatação sem precisar colocar a mão no rato. Então, Ctrl Tilva formata para geral, moeda, Ctrl Shift 4, tá? Então eu posso clicar aqui no Ctrl Shift, deixa eu colocar aqui, ó, do lado, já está aqui, né? Na verdade, isso aqui, gente, eu colocar entre aspas aqui, ó, é Ctrl, opa, Ctrl mais o Shift e mais o 4. Só que esse 4 não é o 4 do teclado numérico, tá? Eu preciso do 4 que tem o cifrãozinho em cima. Por isso que eu uso o Shift. Então tem que ser o 4 do teclado alfanumérico. Aqui também é Ctrl Shift percentual para formatar por porcentagem. Então, se eu colocar 0,89, Ctrl Shift 5, ele formata para percentual. É lógico, quando eu formato para percentual, ele automaticamente já multiplica por 100 para colocar o valor ali, tá? 0,89 é, na verdade, 89%. Beleza? Aqui é aquele número científico que ninguém gosta que apareça esse número na célula, mas é o Ctrl circunflexo, tá? Data é o Ctrl Shift 3, que no 3 eu tenho o sustenido. Hora é o Ctrl Shift 2, que é o meu arroba, e Ctrl 1 para invocar a caixinha de personalizado. Então aqui eu invoco a caixinha de personalizado. Legal? Beleza. Vamos lá para o próximo item aqui. Aqui eu já dei uma explicada na aula anterior, só que como vocês vão ter essa planilha agora, vai ficar mais claro, tá? Então, aqui, quando eu quero multiplicar ano com quatro, exibir o ano com 4 dígitos, é 4As, 2 dígitos é 2. Então, no lugar de 2A, se eu colocar 1A, é a mesma coisa que colocar 2, tá? Então, aqui pode ser 2As ou 1A. E aqui pode ser 4As ou 3As. Eu coloquei 3, deixa eu botar minha lupa aqui, faltou 1A. Pronto, tá lá. Se eu aumentar, eu vou enxergar um pouquinho melhor. Pronto, assim. O mês abreviado, então, é 3Ms, mês completo 4Ms, D para o dia com um dígito, é lógico. Se eu tenho um dia 10, não dá de formar com um dígito só, então eu precisaria dos 2Ds, né? Aliás, ele vai exibir dia 10, mesmo que esteja formatado com um D só. 2Ds vai mostrar 02, né? Ou caso com 2 dígitos, 10 normal. 3Ds ele vai mostrar o dia da semana. 4Ds ele vai mostrar o dia da semana completo. Então, aqui domingo, se fosse aqui sexta-feira, então sexta-feira. Aqui quinta, que, tá? HH mostra a hora com 2 dígitos, HH 2.mm mostra a hora minuto, segundo, com SS no final. E quando eu quero mostrar tempo decorrido, gente, o que eu faço? Eu coloco entre colchetes. Então, posso fazer tempo decorrido em horas, o H entre colchetes, o minuto decorrido, que passa dos 60 minutos, de 59 minutos, né? Então, seria MM entre colchetes, e os segundos também entre colchetes, ele vai exibir os segundos em tempo decorrido, passa dos 60, tá? Então, aqui um exemplo aqui, se eu digitar aqui a hora de hoje, né? Então, deixa eu colocar aqui a hora de hoje, Ctrl Shift 2 pontos, tá lá. Se eu exibir isso aqui no personalizado, vou lá na exibição e quero exibir aqui os segundos, basta colocar 2 pontos SS, beleza? Se eu digitar aqui, ó, 59 segundos, aqui eu vou colocar 61.
e vou formatar isso aqui para hora. Desculpa, assim. Aqui, minutos decorridos, né? Vou colocar aqui. Ctrl Shift 1. Opa! Ctrl Shift 1, não, perdão. É Ctrl 1, né? Ctrl 1. Tá lá, personalizado. E se eu coloco aqui, ó, isso aqui com colchetes MM, fecho colchetes, ele vai mostrar a quantidade de minutos. Se eu coloco isso aqui, colchetes SS, colchetes, ele vai mostrar a quantidade de segundos, tá? Decorridos, beleza? Então é assim que a gente faz com data e hora. Eu não vou focar muito nisso aqui, porque isso aqui a gente já viu naquela aula, né? Agora aqui, quando eu quero mostrar zero, gente, aqui tem um negocinho bem legal aqui. Eu posso usar um zero, dois zeros, três zeros, quatro zeros, né? Então, esses zeros aqui vai mostrar a quantidade de números inteiros. Então, aqui, se eu digitar esse zero ali, ó, ele vai mostrar. Eu vou digitar aqui. Vou digitar 1,5. Um só, um. E vou lá no Ctrl 1. Imagina que esse 1 você quer exibir com quatro zeros. Então, 1, 2, 3, 4. Pronto, ele vai mostrar 001. Armazenado está o número 1, tá? Mas ele vai mostrar com quatro zeros. Por quê? O zero significa o seguinte: se eu digito naquela posição algum número, por exemplo, nessa posição que apareceu o primeiro zero, eu não digitei nenhum valor, que seria o milhar. Então ele coloca um zero. Se eu digito algum valor na posição daquele zero, então na unidade aqui eu digitei o número 1. Então ele não mostra o zero e exibe o número que eu digitei. Se eu digitar 22, então eu digitei na unidade e na dezena. Então na unidade e dezena vai aparecer o número que eu digitei e na centena e no milhar não exibe nada, tá? É diferente de eu usar aqui o sustenido. O sustenido, o que acontece? Por exemplo, se eu quiser digitar, aqui eu vou digitar 999 e aqui eu vou digitar 1000, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui, 999 e aqui eu vou digitar 1000. Esse aqui eu vou formatar tudo com sustenido. E esse aqui eu vou formatar tudo com zeros. Olha só, vou selecionar esses três aqui para a gente fazer mais um depois ali. Então, eu vou lá, vou colocar sustenido. 1, 2, 3, 4. Beleza? E aqui, vou colocar... E aqui eu vou colocar os zeros. Então, Ctrl 1, personalizado, 0. 1, 2, 3, 4. Olha lá. Então, ele mostrou com zeros. Aqui, geralmente, por que a gente usa geralmente esse sustenido, gente? Olha só. Eu coloquei arroba aqui, né? Perdão. Sustenido. Olha lá, tá lá. Fica assim, tá? Por quê? Porque como eu não digitei nada nessa posição aqui, ele não exibe nada. Aqui eu não digitei nada, ele exibiu zero. E por que a gente usa o sustenido? Aquele personalizado, ó. O que eu vou fazer? Eu vou apagar isso aqui, vou colocar sustenido, ponto, sustenido, sustenido, sustenido. Opa, ficou demais. Sustenido, ponto, sustenido, sustenido, sustenido. Olha lá o que vai acontecer. Eu disse para o seguinte nele: quando você colocar aqui, ó, o milhar, você coloca um pontinho. Como nesse caso eu não digitei o milhar, ele não vai colocar o ponto, que é o separador de milhar, tá? Então aqui se eu digitar 1, vai ficar só 1. Aqui se eu digitar 1, vai ficar 001. Então essa é a diferença do sustenido para o zero, tá? É bem legal. Aqui eu tenho um negocinho bem legal, gente, para mostrar os decimais alinhados, tá? Então, por exemplo, eu quero mostrar sempre até a segunda casa alinhada. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou selecionar isso aqui, Ctrl 1, vou lá no personalizado, opa, aqui assim, para não ficar na frente de vocês, e vou colocar aqui, ó, sustenido, ponto, que é o milhar, sustenido, sustenido, 0,00, e eu quero aqui uma interrogação. Olha lá o que vai acontecer. Opa, o que eu fiz aqui? Digitei alguma coisa errada?
ponto... Ah, eu botei arroba de novo. Ei, a cegueta. O cara, quando tá meio cego, é ruim, né? Vamos lá. Com óculos eu vou enxergar melhor. Aqui, pronto. Então, agora eu vou digitar aqui, ó, 1,25. Beleza? Agora 1,2. Agora 1,1236. 1,0. Olha lá o que acontece. Está vendo que ele está alinhando tudo? Se eu digitar 1012,3. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Olha lá o que acontece. Ele vai sempre deixar alinhado a minha terceira casa decimal. Tá? Então, ele sempre vai deixar alinhado. Quando eu boto esse ponto de interrogação, eu estou dizendo, ó, alinha as casas decimais. Olha a diferença de eu digitar isso aqui, ó. 1,25, 1,20, 1,236, 1,00, 1112,265. Olha a diferença que fica aqui, tá? Mesmo que eu formate para separador de milhares, ó, aí se eu aumento as casas decimais aqui, eu deixo... Aqui eu já botei duas casas decimais, deixa eu lá e tirar as casas decimais. Aqui, no lugar das casas decimais, deixa eu fazer assim, ó. Ponto, pá, e vírgula 00. Zero, né? Olha lá o que acontece. Tá? Olha a diferença que é. Beleza? Aqui ele está alinhando. Aqui ele... Porque eu botei três casas decimais. Se eu colocar uma quarta casa decimal aqui, ó, ele não vai mostrar. E aqui ele está alinhando, tá? Então o ponto de interrogação serve para isso. Tem uma outra coisa que a gente pode usar aqui que também que é o asterisco. Lembra quando a gente preenchia cheque antigamente na máquina da datilografia lá? Que a gente completava os valores? Então eu posso fazer isso aqui, ó. Colocar um asterisco, vou colocar menos 0,00, tá? E vou digitar um valor aqui, ó. Olha lá. Então ele completa pelo tamanho da casa, que se a casa for aumentando, ele vai aumentando até fechar. Aí se eu quisesse atrás, não tem problema, o que você vai fazer? Você vai lá no personalizado, 0,00, vou deixar um espacinho para não ficar grudado, asterisco e o tracinho. Aí eu vou digitar um número. Olha lá. O que ele fez? Então, ele botou as casas decimais e completou a casa decimal. Se eu aumentar a largura, ele vai aumentar a largura de espaços, tá? De tracinhos. Ah, eu não queria tracinho, eu queria um asterisco. Não tem problema. Olha lá. Ctrl 1. Vamos lá. Se eu colocar um asterisco aqui, o que vai acontecer? Vamos ver se vocês lembram da nossa última aula lá. Asterisco está aqui. Olha lá. Ó, completou, tá? Estou pedindo para ele completar com asterisco. Texto, gente. Texto é um negócio bem legal aqui, que serve para a gente fazer. Por exemplo, eu quero digitar aqui esse intervalo de células, eu quero digitar uns valores que, na verdade, é para exibir quilos. Se eu digitar assim, ó, 10, kg, 20, kg, 30, kg, e tentar somar isso aqui, ó, vou tentar somar isso daqui. Olha o que vai acontecer. Dá zero, porque ele está tentando somar texto, não consegue. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o meu intervalo de células, Ctrl 1, e vou aqui no personalizado e vou colocar assim, ó. Eu quero só com uma casa, sem nenhuma casa decimal. Então, eu vou colocar 0 e vou colocar aqui, entre aspas, KG. Tá? Pronto. Se eu digitar 10 agora, ó, o que eu vejo? Eu vejo 10 quilos, mas na verdade não é 10 quilos, é só o número 10, tá? Se você olhar na célula lá, tá lá, ó, 10. Inclusive, eu posso fazer uma soma disso aqui sem problema nenhum. Vai dar os 60 quilos, tá? Então, isso aqui é só para colocar no texto. Eu posso fazer, inclusive, para uma data aqui, ó. Pegar a data de hoje, vou lá formatar isso aqui, vou lá no personalizado, e isso a gente já fez naquela aula, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, Joinville, vírgula, não, barra, né? Barra Santa Catarina, espaço. Ah, faltou uma vírgulazinha aqui. Espaço DD, que é 2 dias do dígito, aí, entre aspas, DE, MMM, 4 M's para demonstrar o mês completo, DE e A, DE e A. E um pontinho no final. Pronto, tá lá.
ele vai exibir. Se eu colocar outra data aqui, 10 de janeiro de 2023, ele vai mostrar Santa Catarina, papapá, papapá, beleza? Aqui, o que eu tenho que entender, gente, é que tem 4 sessões. Isso eu já expliquei naquela aula lá, não vou focar muito, tá? 4 sessões. Eu tenho para número positivo, para número negativo, e para zeros e para texto. Beleza. Então, se eu já sei isso, eu posso fazer várias coisas aqui, ó. Na aula lá eu mostrei só vermelho, azul e verde, se não me engano, né? Mas eu tenho várias cores aqui. Eu posso dizer o nome da cor, ou eu posso colocar aqui, ó. Aqui está como é uma imagem que eu peguei da Microsoft, tá? Então lá está como color, porque está traduzido do inglês. A imagem não traduz o texto, né? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho um lugar de color aqui que você está lendo, 1, 6, 7 aqui. A gente vai entender como cor, tá? Como cor. Então eu posso formatar um número positivo, por exemplo. Vou pegar aqui uma célula só. Deixa eu aumentar aqui. Ctrl 1. Personalizado aqui, para número positivo. Lembra que número positivo é a primeira seção da formatação? Então, para número positivo, eu quero colocar zero, desculpa, o sustenido, ponto sustenido, 0,00. Só que antes dele, eu vou dizer o seguinte, ó. Ei, número positivo, tu faz azul. Que azul que eu quero? Vamos pegar esse color 32. Então, eu vou colocar entre colchetes, cor 32. Poderia colocar azul? Poderia. Eu vou colocar vermelho no próximo só para você ver. Olha lá. Aí eu vou para a próxima sessão. Próxima sessão, número negativo. Próxima sessão, eu vou dizer que eu quero vermelho. Posso digitar assim também. Vermelho. E como é que eu quero o formato para número negativo? Para número negativo, eu quero que apareça o sinalzinho de menos, quero que fique dentro de parênteses, e eu vou colocar aqui. Que coisa? Ah, e vou colocar aqui, então, sustenido, ponto sustenido, 0,00 e fechar parênteses, tá? E agora para o zero, como é que eu quero que apareça o zero? O zero eu vou colocar uma cor, vamos ver qual cor que nós vamos colocar aqui. Vamos colocar o color 10, então aqui, cor 10. E eu vou colocar como? Eu vou colocar só zero, tá? Pronto. Ponto e vírgula para o texto. Texto eu vou dizer que é um arroba, porque arroba é para texto, tá? Vou dar um ok. Então, olha só, que vai acontecer. Vou digitar um número positivo, 10. Ó, azul. Se eu digitar menos 10, ó, como é que ele vai ficar? Menos 10. Se eu digitar zero, ele vai ficar verdinho, tá? Então, essa é a forma que eu consigo trazer os números aqui, separando. Eu quero, sem precisar fazer formatação condicional. A formatação condicional, que foi uma formatação para número positivo, que é maior que zero, maior ou igual a zero, aliás, maior que zero, se for zero, e outra para quando for menor que zero, né? Aqui, só com o formato, eu já consigo colocar as cores aqui, tá? Bem legal isso aqui. Eu também consigo trabalhar com condições. Isso aqui eu não vou exemplificar aqui, gente. Por quê? Porque já tem lá na aula, basta você assistir a aula e já está resolvido, tá? Mas eu posso fazer aquela formatação lá, que a gente fez lá na aula, para CPF, CNPJ, aqui tudo numa paulada só. Como eu fiz aqui, ó, se for menor, nem precisaria do menor, né? Bastaria que se for maior, faz CNPJ, se não faz o outro lá e pronto, tá? Aí posso colocar várias condições aqui, sem problema nenhum. E o legal, gente, é que quando eu digito aqui, ó, eu digitei dessa forma aqui, ó, 639, e aqui eu tenho esse valor está buscando o valor de lá, tá? Está só buscando o valor. Então, lá está tudo sem pontinho, ele aparece aqui já formatado. Se eu digitar só 1, ele vai formatar de qualquer forma para CPF. Se eu digitar um número maior que esse 99999, então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, ele já vai formatar no formato de CNPJ. Legal? E como que eu faço para ocultar, gente? Ó, imagina que você quer ocultar os números negativos, positivos. Então, o que eu faço? Eu vou fazer aqui, personalizado. Qual que é a minha primeira sessão? É número positivo. Então, eu vou fazer sem nada. Número positivo sem nada, tá?
E número negativo? Número negativo eu quero que apareça um número com um zerinho só. E zero, eu quero que apareça só o zero. E texto, eu quero que apareça o arroba. Olha lá, eu vou digitar o número negativo. Apareceu. Vou digitar o zero. Apareceu. Vou digitar um texto. Apareceu. Vou digitar o número positivo. Olha lá, ele sumiu. Tá? Mas ele está lá. Ele só não está sendo exibido. Aí tem muita... Ah, e se eu pintar a célula de preto? Não tem problema. Vamos pintar de preto. O valor continua não aparecendo, tá? Continua não aparecendo. Então, não adianta pintar. Ele fica sem forma. Então, o que eu fiz? Eu falei para ele, ó, eu não quero forma. Eu poderia, assim como eu coloquei para... Ó, eu coloquei... Opa, desculpa, número negativo. Eu quero que o número negativo também fique sem forma. Então, eu vou lá, Ctrl 1, e tiro a forma do número negativo. Está lá, ponto e vírgula. Eu não quero que apareça zeros também. Então, tiro. E eu também não quero que apareça o texto. Então, tiro. Ou seja, se eu colocar 3 ponto e vírgula, não importa o que eu digite na célula, não vai aparecer. Então, eu vou digitar número negativo. Não apareceu. Vou digitar número positivo. Não aparece. Vou digitar o zero. Não aparece. Vou digitar um texto. Não aparece. Mas ele está lá, tá, gente? Só olhar aqui na barra de forma. Ele continua lá. O que acontece é que ele está sem forma. Eu não consigo ver. Aí muita gente me pergunta o seguinte: e dá para sumir lá da barra de fórmula também? Dá. Olha só. Eu vou clicar aqui, ou Ctrl 1 também, né? Sem problema nenhum. E eu tenho essa última guia aqui, ó, proteção. Ela está mostrando aqui, ó, tem uma opção de oculta. O que eu vou fazer? Eu vou dizer que eu quero ocultar ela. Vou clicar em OK. Nada aconteceu, eu só preparei. Agora, se eu proteger essa planilha, vou lá em revisão, proteger planilha, e vou clicar em OK. Não vou colocar senha nenhuma. Olha o que acontece, gente. Agora, mesmo que eu selecione a célula, o valor continua aqui, mas ele não exibe nem na barra de fórmula, tá? Eu não consigo alterar porque eu protegi, tá? Então, isso aqui é um recurso bem legal. Por quê? Porque eu posso... Quem já viu o curso de Excel Essencial lá, eu posso fazer uma proteção parcial. Então, eu poderia proteger esta célula e deixar as outras liberadas, né? Sem problema nenhum. Então, eu vou desproteger, como eu não coloquei senha, e está lá o valor. Quando eu desprotejo, o valor é exibido. Legal? O que eu quero ver com vocês agora, deixa eu minimizar isso aqui e nós vamos ver outra coisa. É aqui, cadê? Isso aqui. Isso aqui. Vamos falar sobre validação de dados. Então, validação de dados, gente, é um recurso muito útil quando eu quero restringir a entrada de alguns valores. Esses valores, eu posso restringir eles quando é um número inteiro, quando é um número decimal, quando é, sei lá, um comprimento de texto, qualquer coisa, tá? Então, imagina que eu quero fazer o seguinte: vou selecionar essa coluna toda, vou lá em dados, validação de dados. E aqui eu vou colocar, o padrão dele é qualquer valor. Então, o Excel permite que eu digite qualquer valor. Pode ser um valor de texto, pode ser um valor numérico, um símbolo, qualquer coisa, tá? Eu vou restringir para o número inteiro. Eu vou dizer, olha, Excel, só aceita número inteiro. E aqui eu posso usar aqui um desses operadores. Está entre, não está entre, é igual a, é diferente de, é maior do que. Então, eu vou colocar aqui um intervalo. Depois, os outros é só você brincar aí, né? Então, eu vou colocar está entre. Vou colocar que o mínimo valor é 1 e o máximo valor é 10. Imagina que é uma nota que você vai dar aqui. Então, eu posso digitar 1, posso digitar o 10, posso digitar o 5. Acontece que se eu tentar digitar o 11, ele vai colocar uma mensagem, ó, este valor não corresponde às restrições de validação de dados definidas para esta célula. Eu vou cancelar e vou digitar um outro valor e daí ele aceita, tá? A mesma coisa ocorre com a validação de dados para números decimais, ó, decimal. Então eu posso usar, eu vou colocar aqui que ele tem que ser maior do que 10. Pronto, tá lá. Aqui, gente, se eu tentar colocar um número decimal, opa, 7,52. Ele não aceita também, tá? Porque eu falei que tem que ser um número inteiro, beleza? Aqui, o que acontece? Eu posso digitar
10,25? Posso. Eu posso digitar 9,58? Não, porque eu falei que tem que ser maior que 10. E eu posso digitar 10 inteiro? Não. Mas eu posso digitar 10,1? Posso. Tá? Eu posso digitar 20? Posso. Ele aceita o número inteiro, porque o número inteiro ele tem vírgula 0000. Tem as casas decimais, né? Então ele aceita, tá? Agora, quando eu estou colocando um número aqui, mesmo que esteja dentro do intervalo, ó, 5 está dentro do intervalo. Agora, se eu colocar 5,5, ele não vai aceitar, beleza? Outra validação que eu posso usar aqui é aqui, validação de dados. Outra validação que eu posso usar é aqui, uma lista. Nós já vimos essa lista, né? Eu posso dizer onde está a lista ou eu posso digitar a lista. Porque eu quero que nessa célula só permita os meses de Jan, Fev e Março. Então, eu coloco aqui Jan, ponto e vírgula, Fev, Março. Pronto, dou um OK. Então, ele vai mostrar uma lista, esses meses aqui. Se eu tentar digitar qualquer outra coisa, ele não vai aceitar. Se eu tentar digitar abril, ele não vai aceitar, porque abril não está na minha listinha. Essa lista poderia estar num intervalo. Então, vou selecionar aqui, vou botar até dezembro, e vou mudar essa minha lista. Agora, validação de dados, dá para mudar? Claro que dá. Eu posso apagar isso aqui. Em vez de digitar a lista, eu vou selecionar a lista toda. Está aqui, ó, de janeiro a dezembro. Agora, quando eu clico aqui, aparece ali os meses que eu posso digitar. Se eu tentar digitar qualquer outra coisa que não esteja na lista, o Excel bloqueia para mim. Beleza? O que mais que eu posso fazer com validação de dados? Olha lá, posso trabalhar com uma data. Aí, que data, gente? Por exemplo, tu está lançando valores a vencer, tá? Então, se a vencer, esses valores têm que ser maiores que hoje. Então, eu vou colocar aqui, ó, é maior ou igual a hoje. Vou colocar aqui hoje. Vai funcionar como uma fórmula? Não, tá? Eu teria que aqui colocar a data de hoje. Vamos ver se igual hoje vai funcionar. Olha lá. Funciona. Só botar o igual, tá? Se eu digitar, então, hoje, vai funcionar. Se eu colocar amanhã, vai funcionar. Se eu colocar 17/8/2023, não vai aceitar, tá? Beleza? Então, sempre que eu vou trabalhar com alguma fórmula, eu tenho que colocar o igual na frente. Beleza? E aqui poderia ser qualquer coisa, né? Por exemplo, tu poderia mudar isso aqui, ó. É menor ou igual a hoje. Por quê? Tu está lançando algum título aqui, por exemplo, deixa eu apagar isso aqui. A validação de dados, ela só restringe o valor na entrada, tá? Aquilo que já estava na célula, ela não mexe, beleza? Aqui eu quero fazer. Então, eu estou lançando alguma coisa. Se eu vou lançar alguma coisa, eu não posso lançar amanhã. Estou lançando hoje, então eu vou colocar aqui hoje. Aceita. Se eu colocar 17/8, 17/8/2023. Opa, eu fiz alguma coisa errada aqui. Vamos ver aqui o que eu fiz. É maior ou igual? É menor ou igual? Menor ou igual. Isso, agora sim. Então, 18 do hoje, 17 do 8, não vai aceitar. 16 do 5 vai aceitar. 19 do 8 não vai aceitar, porque é maior que hoje. Então, eu não posso lançar não posso estar simulando que estou lançando uma coisa amanhã. É hoje que eu estou lançando, tá? Um exemplo, né? Aí poderia usar qualquer um daqueles operadores. O que mais que eu posso fazer com validação de dados? Vamos lá. Hora é a mesma coisa, tá? Não vou focar nisso aqui, porque data e hora é a mesma coisa. Comprimento de texto. Então, aqui, por exemplo, eu posso dizer, imagina que tu está colocando aqui um texto e é nomes. Pô, tu sabe que não tem nenhum nome com menos que, sei lá, é nome completo. Menos que... Tu pode escolher lá, né? Eu vou colocar aqui que pode permitir maior ou igual... Não, maior ou igual não, né? Maior ou igual a 10 caracteres. Tá? Se a pessoa vai lá e digita Prado, ele não vai aceitar, porque não tem 10 caracteres. Agora, se eu coloco Alexandre Prado, aí ele vai aceitar. Ele conta quantos caracteres tem, e tu falou que tem que ser maior ou igual a 10. Beleza? Legal. O que mais que eu consigo fazer? Vamos lá. Aqui no comprimento de texto, gente, eu tenho vários operadores, tá? Está entre,
Então, tu pode colocar, tem que estar entre 10 e 50. Não pode passar de 50 e não pode ser menor que 10. Pode ser assim, tá? Mas eu também posso usar aqui, ó, um personalizado. Deixa eu fazer uma coisa aqui primeiro, aqui. Deixa eu excluir isso aqui, para não ficar muito para lá. E vamos usar isso aqui, eu vou limpar tudo. Página inicial, borrachinha. Só qualquer dúvida, só colocar lá na perguntas e respostas ou comentar aí, tá? Sem problema nenhum. Eu vou colocar aqui uma validação de dados. Primeiro simular aqui. Ó, por exemplo, eu digito um texto. Por padrão, eu posso digitar esse mesmo texto aqui embaixo, certo? Ou eu digito o número 10 e, por padrão, eu também posso digitar o número 10 ali embaixo. O que eu quero fazer? Eu já tenho um recurso aqui, ó, na formatação condicional, que ela mostra os valores duplicados. Aqui, cadê? Ó, valores duplicados. Então, ele mostra aqui para mim, tá? Então, se eu apagar esse texto, mudar para outra coisa, ele já está mostrando quais estão repetidos aqui nesse meu intervalo. Legal. O que eu quero fazer não é que mostre para mim, eu quero fazer com que impeça, que impeça. Para fazer esse impeça, vamos entender o seguinte, gente. Ó, deixa eu pegar isso aqui, matar isso aqui também. Eu vou colocar uma função aqui, ó, cont_c ou cont_cs, tanto faz, tá? Vamos pegar o cont_cs, mais moderno, né? Vou pegar o intervalo todo e vou pedir para ele contar este texto aqui. Olha lá. Então, esse texto aqui aparece uma vez. Agora, se eu colocar texto aqui, ó, ele mostra que é 2 vezes, tá? Deixa eu tirar essa formatação que está me irritando esse vermelho. Limpar regra da planilha inteira. Pronto. Tem 2 vezes. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma formatação condicional, uma validação de dados. Então, vou lá, dados, validação de dados, e aqui eu vou colocar uma fórmula. É personalizado, então eu coloco uma fórmula. O que eu quero permitir? Eu quero permitir igual, eu vou botar uma forma, cont_cs, qual vai ser o meu intervalo? Vai ser a minha coluna toda. E qual vai ser o meu critério? Vai ser a minha primeira célula. Tá? Não se preocupe que eu botei a primeira célula. Lembra da referência absoluta e relativa. Então, na primeira célula ele vai olhar o D1, na segunda ele vai olhar o D2, e assim por diante. Ele vai contar. Quando eu digitar algum valor na linha 1, ele vai contar na coluna toda quantas vezes aparece aquele valor. Como é a primeira vez que estou digitando, ele vai dar 1. Então, 1 eu quero permitir, certo? Agora, se eu estou digitando pela segunda vez, estou lá na D2, digito novamente aquele valor que está lá na D1, ele vai dar 2. 2 eu não quero permitir. Então, eu quero permitir um número que seja menor que 2. Então, eu vou colocar aqui, ó, menor que 2. E vou clicar em OK. Olha lá o que vai acontecer. Vou digitar texto, vou digitar uma outra coisa qualquer e vou digitar texto aqui. Olha o que acontece. Deu 2 a contagem agora. Quando deu 2, ele vai dizer, oh, não pode, não é menor que 2. Aí tu vai lá e diz, ó, cancela então, cara. Vou digitar 10, vou digitar o 10 de novo. Ele vai dizer de novo, não pode, cara, porque tu já digitou uma vez, né? Aí vou digitar 11, aí ele aceita, tá? Então essa é a forma de você trabalhar com evitando que o usuário digite um valor que já foi digitado naquele intervalo ou, nesse caso, naquela coluna, beleza? E aqui tem um negócio bem legal, gente, ó, que é que eu falei com a Carize ontem é a aula de ontem, né? Sobre a validação em cascata. O que acontece? Eu tenho aqui uma lista de frutas, uma lista de carnes e uma lista de verduras. Eu vou selecionar carnes aqui e eu posso, então, selecionar carnes, ó. Se eu selecionar aqui uma fruta, a fruta some, apesar de que ela está digitada ali, mas ela sumiu. Então agora nós vamos usar 2 coisinhas bem legais. E vai aparecer na lista, em vez de aparecer aquelas carnes, agora aparecem as frutas. Eu quero pera. Se eu mudar para verduras, aquela verdura aparece e aqui vai aparecer as verduras, tá? Então, essa validação de dados está dependente desta deste valor que está aqui em cima, tá? Como é que eu fiz isso?
para fazer isso aqui, para não confundir com o que eu já tenho aqui, não, eu vou apagar, vou apagar, vou apagar. Vou apagar isso aqui, pronto, apagar isso aqui. Eu vou ter que ir lá no fórmulas aqui, ó, gerenciador de nomes, vou ter que apagar isso aqui também. Legal. Agora vamos entender uma coisinha aqui, muito legal. Eu já mostrei para vocês como é que cria nome. Então, eu quero que esse intervalinho aqui de maçã até a pera receba o nome frutas. Eu quero que esse intervalinho aqui, da alcatra até a maminha, receba o nome carnes. Então, como é que eu faria? Seleciono meu intervalo, vou lá na caixinha de nome e digito aqui, ó, frutas. Se eu clicar fora aqui, clicar no Match Code, agora clicar ali em frutas, ele fez aquele pedaço. Legal. Só que deu muito trabalho. Imagina que tu tem 100 colunas para preencher aqui. Vai dar muito trabalho, tá? Muito. Então, o que eu vou fazer? Vou apagar esse nome, então. Para apagar o nome, vou lá em Fórmula, Gerenciador de Nomes. O nome que está aqui, eu clico em Excluir. E clico em OK. Fecho. O que eu vou fazer, gente? Para dar um nome para isso aqui, ó, eu vou selecionar o nome que eu quero, que está ali na primeira linha, e mais o intervalo que está lá embaixo. Tá? E para fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou clicar em Ctrl Shift F3. Quando eu clico em Ctrl Shift F3, aparece a caixinha aqui de diálogo, olha que ele pergunta para mim, tá, tu quer dar um nome para aquele intervalo? Um nome, está na linha superior, está na coluna esquerda, está na linha inferior, está na coluna direita. Ah, o meu nome está na linha superior. Aí tu clica em OK e pronto. O que aconteceu? Ele pegou o nome frutas, ó, então ele usou a primeira linha como nome para esse intervalo que está aqui embaixo. Mas eu tenho que fazer uma por uma? Não. Você pode selecionar todo o intervalo, tá? Eu fiz aquela primeira para mostrar como exemplo, agora, mas se tivesse 100 colunas aqui, poderia selecionar as 100 colunas. E vou fazer Ctrl Shift F3. Como eu tenho agora mais uma coluna, ele está achando que é para a coluna esquerda. Eu vou dizer, não, Excel, coluna esquerda não é nome, é só linha superior. E vou clicar em OK. Então agora eu tenho 3 nomes, ó, tá? 3 nomes. Será que é verdade? Vou lá no gerenciador de nomes, eu tenho os nomes aqui, ele mostra o que tem em cada nome e a que se refere, tá? Então, está comprovado que funcionou o Ctrl Shift F3. Agora, o que eu vou fazer? Nessa célula aqui, eu vou fazer uma validação de dados para aceitar somente esse intervalo aqui. Então, simples, né? Vou lá na guia dados, cadê a guia dados? Está aqui, validação de dados, vou lá em lista, e vou dizer que a minha lista está aqui. Ó. Ah, mas a lista, como é que ela vai aparecer do lado? Não se preocupa, gente. Eu selecionei do lado, mas ela vai aparecer uma embaixo da outra. Olha lá. Olha lá que bonitinho. Está lá, tá? Não tem problema nenhum. Frutas, por exemplo, né? Legal. Vou já colocar uma bordinha, vou pintar isso aqui com a mesma corzinha que tem lá. Uf, pronto. Tá lá. Frutas, carnes e verduras. Agora o que eu quero fazer? Eu quero fazer que, quando eu selecionar carnes, aqui apareça uma validação de dados com a lista de carnes. Vamos entender uma coisa aqui, gente. Ó. Se eu colocar igual e colocar a célula aqui, o que ele vai mostrar nessa célula? Eu estou dizendo que na célula G1 eu quero que seja atribuído o valor, porque o igual é um operador de atribuição, eu quero que seja atribuído o valor que está na célula E1. Então ele vai atribuir carnes, tá? Mas eu não quero que seja atribuído carnes, eu quero que ele entenda que carnes é o nome desse intervalo. Nós já vimos em uma aula, eu vou usar o quê? A função indireto. Eu vou fazer o quê? Indiretamente, através da célula E1, trazer os valores que estão no nome carnes. Onde é que tem carnes? Tem aqui, alcatra. Vamos ver se é verdade? Olha lá, trouxe. Coisa linda, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso agora criar uma validação de dados, aqui, ó, validação de dados, uma lista aqui, e posso apontar, como a gente já viu numa aula, né, que eu não lembro qual, mas a gente já viu, quem assistiu a aula lembra, colocar o meu operador de, deixa eu botar a minha lupa, o meu operador de espaço derramado, que é o sustenido, e dar um OK. Então, agora vai aparecer o quê? Costela. Se eu mudar aqui para frutas, vai mudar para frutas lá e eu tenho agora outra lista. Só que, cara, eu não quero ter esse negócio aqui. Não quero. Não quero. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou alterar essa validação de dados. Então, eu vou lá em validação de dados. E aqui onde está minha lista,
Eu vou apagar isso aqui e vou usar a função indireto. Lupa de novo. Ó, já estava errado. Vou usar a mesma coisa que estava lá. Indireto de quem? O nome que está aqui, né? Fecho parênteses e dou um Enter. Pronto, agora eu não preciso mais disso aqui, ó. Eu já tenho aqui, tá? Ó, se eu mudo para verduras, aparece as verduras. Legal. Agora, como é que eu fiz para assumir esse valor aqui? Como é que eu fiz para assumir esse valor aqui? Vamos entender uma coisa. Então, olha só. Eu vou colocar de novo aqui o indireto desta célula aqui. A listinha que vai aparecer é alface, cebola e nabo, né? Agora eu vou fazer o quê? Vou colocar um corresp aqui para procurar o valor que está aqui nessa minha lista que está aqui. Então, lembra? 0, pronto. Olha lá, 3. Se por um acaso eu mudar aqui para frutas, o que vai acontecer? Vai dar um ND. Aí eu seleciono uma fruta e ele traz o 2. Se eu selecionar outra fruta, traz o 3. Então, aqui sempre, quando é a lista lá, ele vai trazer 1, 2 ou 3. Beleza? Tranquilo isso? O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma formatação condicional para exibir esse texto aqui somente quando for um valor maior ou igual a 1, né? Não me serve, ou maior que 0, né? Não me serve mais nada. Mas o que eu tenho que deixar? Já tenho que deixar isso aqui oculto. Então, como é que faço para ocultar isso aqui? Ctrl 1, número, personalizado, que nós acabamos de ver, vou colocar 3 ponto e vírgula. Esse 3 ponto e vírgula está servindo para tudo. Para tudo. E o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma formatação condicional. Então, ó, lembra que aqui eu tenho uma função indireto e aqui eu tenho um corresp. Esse corresp, se eu pegar essa função indireto aqui, para não precisar de uma célula. Opa! Aqui. Copiar só o indireto, Ctrl C, para não depender daquela célula, né? Eu poderia fazer assim, ó. Vai funcionar? Vai, né? Ó, frutas, posso selecionar a fruta tomate. Tá lá o tomate, eu estou vendo tomate, tá o 2, tá? Se eu mudar aqui, é que tá tudo como oculto, né? Deu ND, não tem problema. O que eu vou fazer, gente? Eu vou copiar essa função, ó, Ctrl C, venho aqui nessa célula e vou aplicar uma formatação condicional. Então, página inicial, formatação condicional, nova regra, e vou colocar uma fórmula. E vou colocar aquela fórmula que eu fiz lá. Ó. Corresp de E2, que está aqui, indireto de E1, 0. O que eu quero que... Quando que eu quero que formate para tirar aquela invisibilidade? Quando for maior que 0. Então, olha só, formatar valores em que esta fórmula é verdadeira. Então, se eu procurar aqui alcatra em carnes, vai dar o quê? 1. 1 é maior que 0? É. Então, formata, certo? Agora, se eu procurar cebola em carnes, vai dar o quê? Não disponível. Não disponível é maior que 0? Não. Não é um número. Não dá nada. Então, eu quero formatar só quando for maior que 0. E o que eu quero formatar? Vou aqui em formatar e vou colocar como geral. Simples assim, tá? Ok e ok. Olha lá, carnes, costela. Costela aparece. Se por um acaso eu mudar aqui para frutas, costela some. Isso aqui eu não preciso mais, né? Eu só usei como referência para me ajudar, porque lá na caixinha de diálogo não aparece a ajuda das funções. Então é bom que eu já coloque tudo aqui. Legal. Tá feita a brincadeira, ó. Se eu selecionar aqui frutas, eu tenho uma fruta para selecionar. Beleza, aparece. Se eu mudar aqui, ó, tem tomate. Tomate, se eu procurar aqui em carnes, vai dar um não disponível. Se dá um não disponível, ele não muda o formato que eu já coloquei como padrão para ficar aquele 3 ponto e vírgula, ou seja, sem forma, tá? Isso aqui, gente, a gente poderia usar com o VBA para quando eu mudar o valor dessa célula, apagar o valor que tem aqui. Nós vamos ver isso aqui mais lá no final do curso, quando a gente for tratar com o VBA, tá? O VBA é fantástico para fazer essas automações dentro do Excel.
Então, em vez de só deixar ele invisível, digamos assim, sem forma, eu poderia matar ele, simplesmente apagar ele com o VBA. Cada vez que eu mudo o valor dessa célula, apaga o que está aqui. Tá? Se eu não mudo aqui, ele não apaga. E aí eu posso ficar alterando aqui tranquilo. Mas isso a gente vai ver lá na parte do VBA, tá? Que a gente vai trabalhar com as automações da planilha. Beleza, pessoal? Vamos fazer um intervalinho para tomar um cafezinho, esticar a perna, né? Para dar uma... sair um pouco para o cérebro dar uma relaxadinha. E 5 minutinhos a gente já volta, beleza? Até daqui a pouquinho. Muito bem, pessoal. Vamos lá, então, agora tratar algumas funções de data e hora. Eu vou abrir uma nova planilha nessa pasta mesmo, tá? Essa planilha eu não vou enviar para vocês, que a única coisa que tem que criar é essa listinha de frutas aqui, o resto nós vamos fazer na mão, tá? Mas aquela outra planilha lá de formatos personalizados, aquilo ali eu vou deixar disponível para vocês. Fiquem tranquilos. Muito bem, nós já sabemos que data e hora, na verdade, uma data é um número inteiro e hora é uma parte decimal. Por exemplo, se eu digitar aqui Ctrl ponto e vírgula, espaço, Ctrl Shift ponto e vírgula, eu vou ter a data e a hora, né? Então aqui eu tenho a data e a hora agora do sistema. É lógico, se o sistema operacional tiver com a data errada ou a hora errada, vai aparecer a data e a hora errada aqui, né? Isso aqui, gente, se eu formatar para geral, nós já vimos como é que formata para geral, Ctrl, Til, ele formata para geral. Então eu tenho aqui 45.156,85486. O que significa isso? A parte inteira é a data. Então significa que a partir do dia 1º de janeiro de 1900 já se passaram 45.156 dias. E depois da vírgula é a hora. Então nós temos 85% do dia. Se eu pegar essa parte decimal ali, igual 0,85486 vezes 24, eu vou saber que agora é 20 horas, 51%, né? 51%, então é 20 horas e meia, né? 20 horas e meia, tá? Que está no formato decimal. Legal. Existem algumas funções de data e hora que é bem interessante a gente ver. Como é que a gente vê as funções por categoria, gente? Eu vou lá em fórmulas e eu tenho aqui as funções de data e hora. Então, eu tenho várias funções aqui. Vamos pegar a primeira função, que o pessoal gosta de usar bastante, que é a função hoje. A função hoje, ela não tem argumentos, então isso significa que ela é uma função volátil. O que é uma função volátil, gente? Hoje é hoje. Hoje é hoje, dia 18/8. Quando eu abrir essa planilha amanhã, vai ser 19. O microfone está certinho? Ah, está certinho. Certo? Então vai ser 19. Então por isso que é uma função volátil, igual a função aleatório, né? Função aleatória tem uma função volátil, ela fica, cada vez que eu recalculo a planilha, ela fica alterando, 18/8. Assim como eu tenho a função hoje, eu também tenho a função agora, que é outra função volátil. Agora ela retorna o quê? A data e a hora. Se eu quiser ver os segundos, eu vou lá em Ctrl 1, personalizado, e coloco segundos aqui atrás, SS. Pronto, está mostrando os segundos. Se eu clicar no F9, F9 é uma tecla que faz o recálculo, ele força o cálculo da planilha, então ele vai ficar mudando os segundos. Eu vou ficar segurando, vai parecer que tem um relógio digital aqui mostrando a data e a hora, né? Estou apertando o F9, tá? Legal. Quais outras funções que eu tenho? Eu tenho uma função que, se eu pegar aqui, eu quero extrair o ano de uma data. Então, eu uso a função ano, abro e fecho parênteses, seleciono a data e pronto, está lá, trouxe o ano. Se eu quiser extrair o mês, então é a função mês. É bem intuitivo, né? E se eu quiser extrair o dia, eu extraio o dia. Assim como eu extraio ano, mês e dia, eu posso extrair também hora, minuto e segundo. Então, igual, hora, seleciono um intervalo que tem hora, né, uma célula que tem alguma hora, tem hora, 20 horas. Igual, minuto, extrai o minuto. Olha que coisa linda. E segundo, extrai o segundo.
Então, eu consigo fazer a extração disso tudo. Dá para formar uma data a partir de uma célula, tem o ano, outra tem o mês, tem o dia? Dá, igual data, eu seleciono. Primeiro ele pede o ano, depois ele pede o mês, depois ele pede o dia. Eu poderia também digitar o dia aqui, sem problema nenhum. Toda função eu posso dizer onde está o valor, eu posso dizer qual é o valor. Então, eu estou dizendo onde está o ano, onde está o mês, e estou dizendo qual é o dia. Simples assim. Ele vai lá e forma 18/8/2023. E dá para formar uma hora? Dá. Igual tempo. E seleciono o que ele pede? A hora, o minuto e o segundo. Pronto. Está lá. 8h35 PM. Mas por que mostrou assim? Porque ele está nesse formato, mas eu posso mudar o formato? Posso, né? Olha lá, ele está no formato PM. Eu quero fazer o quê? Eu quero mostrar hora com 2 dígitos, minuto com 2 dígitos. Opa, eu não enxergo. Hora, vamos deixar minúsculo. E se ficasse maiúsculo, daria certo? Daria, não tem problema nenhum. Minuto e segundo. Está lá, pronto, tá? Sem problema nenhum. Que mais que eu tenho de função data e hora? Vamos lá dar uma olhadinha. Data e hora. Data M. Vamos ver essa data M. Vamos ver o que ela faz aqui. Ó. Igual data M. Eu coloco uma data inicial, então eu vou pegar 18 do ano e digo quantos meses eu quero. Eu quero 0 mês, 1 mês. O que ela vai fazer? Meu Deus do céu, o que aconteceu? Não tem problema. Ctrl Shift F, Ctrl Shift 3, 18 de setembro. Então, ela coloca meses para frente ou meses para trás. Então, se eu colocar aqui -1, olha lá, 18 de julho. E se eu colocar -10, 18 de outubro de 2022. Então, ela adianta meses ou dias de uma forma bem tranquila, tá? Desculpa, meses, tá? Então ela adiciona ou subtrai dias. Se eu colocar 0, né, gente, o que vai acontecer? Vai ficar a mesma coisa, né? 18 de agosto, tá? Não vai mudar nada. Dia da semana é legal, gente. Dia da semana é bem legal. Ó, igual dia, ponto da semana. Seleciono uma data. Posso pegar essa aqui? Posso. Ó, dia 6. Dia 6, o que é? Eu tenho o dia 1, que é domingo. Domingo é o primeiro dia da semana, né? Até a gente, às vezes, no domingo, a gente fala bom final de semana, mas na verdade é bom início de semana, né? Porque domingo é o primeiro dia da semana. Segunda é o segundo. Então, terça, quarta, quinta, sexta. Sexta, o sexto dia. Por isso que ele está mostrando que é sexto dia. Mas eu posso mudar isso, ó. Tá vendo que tem um argumento opcional ali, o retornar tipo? Eu posso dizer que o padrão para ele é o quê? Números de 1, domingo, até 7, sábado. Mas eu posso mudar, porque tem empresas que trabalham que segunda é o dia 1, né? Então eu poderia colocar aqui, ó, número 1, segunda-feira, e 7, domingo. Então eu trabalharia com 2. Aí o que acontece? Hoje seria o quinto dia. Quinto dia é o quê? Útil, né? Porque a semana começa no dia 1, tá? Então eu posso mudar ali. Dias. Essa dias ela simplesmente retorna uma, uma a diferença de dias, tá? Então eu vou colocar aqui 18/8, ponto e vírgula, e vou. Opa, ponto e vírgula não, porque eu estou aqui no assistente de função. E a data aqui, vou colocar aqui, entre aspas, 18/8, vou colocar aqui 10/8/2023. Não é o correto, tá, gente? O correto seria colocar a função data. Lembra que eu expliquei isso para vocês, né? Tá lá na aula, só dá uma reassistida. E ele vai dizer, então, que do dia 10 até o dia 18 tem 8 dias. Que, na verdade, eu poderia ter simplesmente feito isso aqui, né? Isso menos 10/8, eu fiz, né? 10/8/2023. Só que olha lá o resultado que vai dar. Ctrl Shift, pronto, 8. Mesma coisa, tá? Então, essa função aqui, a dias ou usar a subtração, vai dar na mesma.
Dias 360, isso deixa para lá, isso aqui deixa porque eu quero falar depois sobre ela. Essa aqui é legal, a fim mês. Fim mês, opa, ela serve não só para mostrar o fim do mês que eu estou. Então, se eu seleciono aqui e coloco zero, ela vai mostrar qual é o último dia do mês que eu estou, porque eu estou colocando 0 meses para frente ou para trás. Então, ou seja, o mesmo mês. Ctrl Shift 3, então ela mostra que é 31 de agosto. Acaba aquele negocinho de ficar contando os dedinhos, né? A gente já tinha comentado isso na aula. Beleza. Se eu quero um mês para frente, eu coloco aqui 1. Tá lá, 30 de setembro. Se eu coloco aqui -1, é um mês para trás, 31 de julho. Diferente daquela função data M, que pega o dia que eu estou, que ele só coloca 30 dias para frente ou para trás, essa aqui pega o final do mês, tá? Sempre base uma data e se eu coloco o número 1, um mês para frente, se eu coloco -1, um mês para trás, se eu coloco -100 meses para trás. E assim por diante. Hoje, hora, agora, já vimos, mês, já vimos, minuto, número da semana. Isso aqui muitas empresas usam, né? Opa, número, semana. Eu vou colocar aqui o 18/8. Que semana que a gente está? Nós estamos na semana 33. Bem simplesinha. E isso. Agora eu vou mostrar uma outra função para vocês, que eu vou abrir uma planilha nova aqui que eu tenho aqui. Cadê? Cadê esta aqui? Ela abriu aonde? Não, não é esta. Não. Aqui. Dia trabalho total. Ela está aqui. Essa que eu vou mandar para vocês também, não se preocupem, tá? Essa dia trabalho total, só deixa eu mudar isso aqui, gente, para 0 e aqui 1. O que essa função faz? Dia trabalho total. Se eu olhar a função aqui, ela vai me dizer o que ela faz aqui. Eu informo a data inicial, então eu estou informando a data inicial que está na B1, 19/3. Eu informo uma data final, ela vai mostrar aqui a data final. E aqui eu mostro qual é o fim de semana que eu quero. Então eu quero usar, deixa eu apagar isso aqui e fazer de novo para você ver aqui. Ó. Então, eu vou dizer aqui para ela quais são os feriados, ou os feriados não, quais são os meus dias de descanso, tá? Porque o que a função dia trabalho total faz? Ela vai pegar a data inicial, data final, e vai contar quantos dias úteis tem entre essas duas datas. Então, entre 19/3/2022 e 8/6, tem um número X dias de dias úteis. Então, para fazer isso, ele teria que fazer o quê? Pega o meu calendário, primeiro olho meus feriados lá, coloca um xizinho vermelho. Tudo que é feriado, xizinho vermelho. Aí conto só os dias que não. Por exemplo, meu descanso é sábado e domingo. Então eu vou contar só os dias que não tem xizinho vermelho de segunda a sexta. Então tem 1, 2, 3. É muito ruim, né? Então eu não vou fazer isso. Vou usar o Excel para dizer para mim qual a quantidade de dias. Então, suponha que eu trabalhe aqui, ó, descanso sábado e domingo. Então eu vou colocar 1. E aqui o último argumento é meus feriados. Então eu vou mostrar uma lista de feriados aqui para o Excel. Quando eu der o Enter, ele vai dizer o quê? 58. O que ele está dizendo com esse 58, gente? Ele está dizendo que entre 19/3 e 8/6, descontando esses seriados aqui, descontando sábado e domingo, eu tenho 58 dias úteis, tá? Beleza? Tranquilo? Essa função, eu também tenho a função, ó, igual dia trabalho total. Qual é a diferença do. Desculpa, que dia trabalho, tá? Qual é a diferença dia trabalho para dia trabalho total para dia trabalho total.ntl? INTL. A dia trabalho total, ela considera o teu dia de descanso sempre sábado e domingo. Tu não tem como alterar isso. Já a ponto .intl, tu consegue alterar. Tu viu que tem lá várias numeraçõezinhas, tá? E tem uma outra coisinha que eu quero mostrar para vocês daqui a pouco. E eu também tenho a função dia trabalho e dia trabalho.intl. O que é essa dia trabalho? Ela retorna ela me diz qual é a data a partir de uma. Ó, eu vou fazer aqui que vai ficar mais fácil.
Ó, eu coloco uma data inicial, então eu vou pegar 19/3. Eu vou dizer, imagina que o teu chefe fala assim, olha, eu tô te entregando esse trabalho dia 19/3/2022, imagina que é hoje isso aí. Vamos colocar até hoje aqui, vamos colocar hoje. Hoje. Eu estou te entregando esse trabalho hoje e eu quero que tu me entregue esse trabalho em 30 dias. Então, tu vai colocar aqui, ó, 30 dias, tá? Então, eu vou dizer 30 dias. Só que esses 30 dias não é 30 dias corridos, porque tu não trabalha todos os dias. Tu trabalha só alguns dias da semana, né? Sábado e domingo, por exemplo, tu não trabalha, ou só domingo que tu não trabalha, depende do teu trabalho. Então, eu vou dizer, ele vai dizer, ó, tu tem 30 dias úteis para me entregar esse trabalho. Legal. Aí eu vou pegar e vou dizer para ele qual é o meu descanso. Então, o meu descanso, vamos dizer que é um, tá? Que é sábado e domingo. Beleza, sem problema. E eu vou dizer que pode ter alguns feriados aqui. Só que deixa eu deixar o 19/3, gente, porque já tem os feriados ali, que eu quero deixar bonitinho, tá? Eu não botei feriados desse ano aqui. Então, eu já coloquei meus feriados. Vou colocar aqui, fechar o parênteses e vou colocar. O que que ela faz, gente? Ela é o contrário do dia trabalho total, tá? A dia trabalho, eu digo uma data inicial e a quantidade de dias úteis. Ela me diz que dia que eu vou ter que entregar esse projeto. É muito útil isso aqui. Por quê? Tu sabe que tu tem 30 dias para trabalhar. Essa aqui, o teu chefe diz o seguinte, ó, eu te entreguei o trabalho dia 19, eu quero que tu me entregue dia 8/6. Aí tu consegue usar ela para se programar, para saber quantos dias tu tem para trabalhar, né? Então tu consegue se programar legal com isso aqui. Então a única diferença dia total, dia trabalho total e dia trabalho é que uma tu diz a quantidade de dias e a outra tu diz as duas datas, ela diz qual é a quantidade de dias que tu tem entre as datas, beleza? Agora o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: por padrão, deixa eu voltar aqui. Por padrão, essa função aqui, ela tem aqui, ó, os teus dias de descanso, tá? Sábado e domingo, domingo, segunda, segunda, terça, terça, quarta, quarta, quinta, sempre 2 dias ou um dia só, somente domingo, segunda, somente terça, somente quarta, somente quinta, somente sexta, somente sábado. Acontece que eu posso criar uma tabelinha aqui e dizer o seguinte, olha, Excel, tu tá muito maluco, não é essas datas que eu trabalho. Eu coloquei aqui, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, para a gente entender bem isso aqui, tá? Imagina que tu trabalha todos os dias. Imagina que tu é de informática ou é professor, aí todos os dias tu trabalha. Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa função, deixa eu apagar isso aqui. Em vez de selecionar um intervalo, eu vou colocar isso aqui, ó. Pronto, tá lá. O que que isso aqui é, gente? Isso aqui é simplesmente esses valores concatenados. 0, 0, 0, tá vendo? Se eu colocar umzinho aqui no meio, ó, ele muda umzinho lá, tá? O que que eu estou dizendo com isso para a função? O Excel, eu trabalho todos os dias, tá? Então, eu não preciso seguir aquela regra lá, porque eu não tenho nenhuma regrinha lá para dizer que eu não tenho nenhum dia de descanso. Então, eu posso dizer onde está essa minha cacetada de zero, ou eu posso simplesmente colocar aqui, ó, entre aspas, eu vou colocar aqui. 0 é o dia que eu trabalho, 1 é o dia de descanso. Então, eu vou dizer o seguinte, eu quero dizer a mesma coisa que aquele 0 lá. Então, eu coloco 1 para a segunda, o 0 para a segunda, que eu trabalho, 0 para a terça, 0 para a quarta, 0 para a quinta, 0 para a sexta, 0 para sábado, 0 para domingo. Ou seja, eu tenho 7 zeros. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então dá 81 dias. Mas, não, mas eu descanso na terça e na quarta. Então eu vou pegar aqui, ó, no segundo zero, que é terça, vou botar 1, e no domingo eu também descanso. Então eu descanso terça e domingo. Né? Foi meu combinado com o patrão, então, olha lá, mudou para 58 dias. Tá? Vamos ver um feriado que tem aqui, de 8/6, aqui. Esse aqui é domingo. Vamos colocar aqui que domingo eu trabalho, só para tu ver a diferença. Então, domingo eu trabalho e eu vou colocar que eu descanso no sábado. Então, eu descanso terça e sábado. Pronto, tá lá, dá 57 dias de trabalho. Por quê? Porque eu tenho o domingo a mais para trabalhar, né? Então, eu consigo manipular. Isso, dessa forma aqui, gente, serve tanto para
função dia trabalho total, como para dia trabalho INTL. Só para as INTLs, tá? Aquela que não tem INTL não dá. Essa INTL é uma função nova que surgiu no Excel, se eu não me engano, foi na versão 2007, tá? Eu acho que foi. Faz um tempinho já. Então, eu consigo manipular esses dias usando 0 para os dias que eu trabalho e 1 para os meus descansos, tá? Então, eu consigo brincar com isso aí de uma forma bem sossegada. Beleza, pessoal? Hoje foi mais rápida a aula, né? Por quê? Porque ninguém perguntou nada, ninguém teve dúvida, ninguém apareceu na aula, então eu estou só gravando, então como não tem interação, acaba sendo mais rápido. Eu já vou colocar isso aqui à disposição de vocês lá na, na plataforma, tá? Para que vocês possam assistir depois, com calma, final de semana, já vou deixar as planos disponíveis também, e assim vocês podem aproveitar esse conteúdo lá na aula. Gente, sexta-feira eu sei que é um dia ruim para a aula, não é um dia legal, mas é o dia que eu tinha e foi esse o dia que eu vendi para vocês no treinamento, né? Quando vocês entraram no treinamento, vocês sabiam que era terça e sexta. Então, eu não, por enquanto, eu não tenho como alterar, que os outros dias eu estou com todos os dias ocupados, a não ser que a gente faça de madrugada essa aula. Se vocês quiserem fazer de madrugada, a gente pode fazer outro dia, não tem problema. Mas, caso contrário, vai ter que ser assim sexta-feira ainda, tá? Pelo menos enquanto eu estou com essas aulas. Depois a gente pode até conversar com todo mundo aí, só que aí tem que ser uma coisa que não pode ser concordância, né? Tem que todo mundo concordar, né? Tem que ser concordância, não pode ser como é que fala quando tem concordância e quando alguns concordam, né? Tem que ser todo mundo, porque eu tenho que respeitar todo mundo que comprou, né? Mas aí também depende de liberar a agenda. Por enquanto, o que eu posso fazer é sexta. Então, se não, eu sempre espero 5 minutinhos, já, o pessoal chegar. Então, eu espero até 19h35. Não começou, eu começo a gravar a aula e vou numa disparada, porque ninguém pergunta, ninguém me interrompe. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, aí vocês coloquem lá na parte de perguntas e respostas, ou no grupo lá do WhatsApp ou do Telegram, tá? Para que a gente possa tirar a tua dúvida e tu não fique com dúvida nenhuma. Mas, principalmente, pratique, 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 pratique. Se você não praticar, não vai adiantar de nada fazer esse curso. Eu nem me incomodo que você não possa vir na aula ao vivo, porque a aula ao vivo eu vou deixar gravada, de qualquer forma. Você vindo alguém ou não vindo ninguém, a aula vai ser gravada, né? Então, a aula vai ser gravada, é lógico. Quando não tem ninguém, a aula fica um pouco mais enxuta, porque a gente não tem essa troca. Eu vou só falando igual uma matraca aqui, né? Mas o conteúdo vai estar lá. Então, foi esse conteúdo que eu planejei para vocês hoje. Espero que vocês aproveitem e pratiquem. Porque se você não praticar, você não vai dominar nunca o Excel. Você vai ser dominado por ele. O objetivo que você fez quando você comprou esse treinamento é que você o quê? Domine essa ferramenta e não que seja dominado por ela. Então, o meu desejo não que você simplesmente pague um valor para mim e eu fico o dinheiro lá na conta e beleza. O que eu quero é que você realmente domine a ferramenta, tá, gente? Isso é do fundo do coração. Eu quero que você domine a ferramenta para que você possa realmente usar o Excel da melhor forma possível e que possa depois falar, não, eu fiz aquele treinamento lá com o Prado e realmente agora o Excel trabalha para mim. Antes eu trabalhava para o Excel, agora o Excel trabalha para mim. Esse é o meu objetivo. Legal, pessoal? Forte abraço e até a próxima aula. Bom final de semana.